Olá, Wagner, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Giovana Gaeta e o meu grupo é composto pela Ana Paula Correia, a Kiane Vitória, a Thaís Schultz e a Lavínia Carvalho. Bom, a gente vai falar um pouco sobre Alexis de Tocqueville e Antônio Gramsci. Eu vou começar falando um pouco da biografia de Alexis de Tocqueville. Bom, ele nasceu em Paris em 1805. Ele era descendente de uma família aristocrata, consequentemente era um burguês safado da época, e atuou e se formou em direito e atuou como juiz. Em 1830, ele iniciou sua vida política ao ser eleito deputado. E apesar de aristocrata, ele tinha ideias com inclinações democráticas. Com isso, ele viajou para os Estados Unidos para estudar o sistema democrático. Ele ficou impressionado com a nascente democracia norte-americana. E apesar de ver com simpatia o igualitarismo americano, ele considerava a democracia tediosa e alertava para os perigos de ela se tornar uma tirania de massas. Em 1832, ele retornou para a França e escreveu sobre o que havia visto: a radical democratização de uma sociedade, na qual todos, com exceção dos escravos, eram iguais perante a lei, independente da origem social, e publicou sua obra-prima, A Democracia na América, escrita em 4 volumes, que o consagrou e abriu-lhes as portas das mais importantes instituições. Entre elas, a Academia Francesa, em 1841. Tocqueville foi vice-presidente da Assembleia Constituinte de 1849, após a proclamação da Segunda República Francesa, com Luís Napoleão. Nesse período, também foi ministro de Relações Exteriores, mas se demitiu em 1852, quando Napoleão deu um golpe de Estado. E em 1856 publicou O Antigo Regime e a Revolução Francesa, considerada a melhor análise sobre a Revolução. Bom, Tocqueville faleceu de tuberculose na França, em Cannes, em 1859. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico em que o Tocqueville viveu, porque isso influenciou muito nos seus ideais e nos seus pensamentos. O Tocqueville ele viveu no período mais crítico da história francesa, que foi no início do século XIX. O século XIX, que é considerado o século do liberalismo, também influenciou com que o Tocqueville tivesse ideais liberais. Ele nasceu pouco tempo depois do início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe várias consequências, como o fim dos privilégios da aristocracia, o fim dos resquícios do feudalismo e o início do capitalismo. Também acarretou na queda do absolutismo em toda a Europa e também teve a popularização da república como uma forma de governo. O Tocqueville ele passou a infância dele na época das Guerras Napoleônicas, que foi uma série de conflitos entre os revolucionários franceses e a monarquia europeia. Ele também assistiu à monarquia de Luís XVIII e ele também chegou a presenciar a Revolução de 1848, que foi quando teve uma oposição do Luís Filipe, que deu início ao período chamado Segunda República Francesa. Agora eu vou falar um pouco sobre democracia, porque as teorias de Tocqueville giram em torno da democracia. Para ele, a democracia é a liberdade combinada com a igualdade. Por exemplo, na liberdade vai se incluir o direito de cada pessoa se exprimir livremente, de ter liberdade de expressão, de poder escolher a sua religião, entre outras. Só que também tem que levar em conta a igualdade, porque para ele a igualdade é um dos valores que melhor definem a democracia, porque nesse sistema os cidadãos são iguais perante a lei e todos eles têm os mesmos direitos políticos. No livro que ele escreveu,
na democracia na América, Tocqueville ele ficou bastante surpreendido com tudo que ele viu. E aqui eu vou ler uma frase que está no livro dele, que é o seguinte: de entre os objetos novos que durante a minha estadia nos Estados Unidos me chamaram a atenção, nenhum me impressionou mais vivamente que a igualdade de condição, que a igualdade das condições. Ele disse essa frase, só que ele esqueceu de falar o fato de que existia algumas desigualdades sociais e também existia a escravidão. Então, apesar de tudo isso, ele considerou a democracia funcionou muito bem e ele ficou bastante impressionado. Agora, falando um pouco sobre o individualismo, como a democracia proporcionou uma certa igualdade, isso acarreta no individualismo, porque na medida que a igualdade vai se fortalecendo, o individualismo vai se manifestando de uma forma mais lenta, porém coloca em risco a democracia. E segundo Tocqueville, o individualismo ele é um pouco diferente do egoísmo, porque o egoísmo é um instinto cego e é também um sentimento antigo. E o individualismo já é uma ideia mais recente e surge com a democracia. E isso pode acabar isolando as pessoas e fazendo com que eles abandonem a sociedade. Por isso, o individualismo consegue esgotar a fonte de vida das virtudes públicas. Sobre o autoritarismo. O Tocqueville ele achava que a democracia não era um sistema perfeito, porque sempre vai ter um risco de se tornar um autoritarismo. Com o isolamento, as pessoas elas iriam perder o interesse pela sociedade como um todo e elas iriam abandonar os interesses políticos. E isso acabaria permitindo que o Estado tome todas as decisões e consigam interferir nas liberdades fundamentais do povo. E segundo Tocqueville, a única forma de evitar um Estado autoritário era as atividades políticas do cidadão, por meio de partidos, com o objetivo de defender a cidadania. Pois, já que em uma sociedade democrática as pessoas tendem a se filiar a ideias de fácil adesão, isso também vai incluir ideias autoritárias. Só que, com essa facilidade, isso pode ser usado para enraizar algumas ideias democráticas que vão contra o totalitarismo. Para ele, a condição de igualdade gera liberdade, e a liberdade ela deve ser usada para combater o individualismo. A liberdade de participação política ela faz com que as pessoas que estavam isoladas tenham um contato com os assuntos gerais da política, porque isso vai criar um equilíbrio democrático. Só que também é possível questionar os meios usados para fazer isso. Por isso, o Tocqueville ele propôs a descentralização administrativa, também a independência do poder judicial e o respeito pelas religiões, crenças e tradições. Ele também propôs a liberdade de imprensa, porque tudo isso são fatores que afetam diretamente a participação das pessoas na política. Em temas da atualidade, a gente vai discutir a democracia. Como Tocqueville descreveu, é de fato um paradoxo, e isso é visto com muita clareza nos dias de hoje. A democracia é um enigma que resulta do seu sistema desequilibrado. Nos livros, nas faculdades, nas mídias, é apresentado o ideal de poder conquistado pelo conjunto. Mas quando esse ideal precisa passar pelas barreiras das desigualdades sociais, ele se desmancha com facilidade. A hierarquia social é um inimigo da democracia proposta por Tocqueville, e também é ela que expõe a fragilidade desse sistema, porque basta que algumas relações politicamente superiores se unam para que seja possível a instalação do autoritarismo, porque mesmo que esse não sendo a maioria,
Eles é que estão unidos e vão propagar a ideia do individualismo, como se este fosse liberdade. A partir de 1974, começou a terceira onda democrática, e muitos pesquisadores desde então têm se dedicado a esse estudo para encontrar padrões globais de democratização. Mas isso não aconteceu até o momento. Mas uma pesquisa feita com 91 regimes democráticos entre 1974 e 2012 conseguiu categorizar esses sistemas democráticos usando 5 parâmetros: os colapsos democráticos, os retrocessos, estagnações, avanços e as neutralidades, que são os regimes que se mantiveram estáveis, mas sem grandes avanços. Entre as 91 novas democracias que emergiram durante a terceira onda, 34 entraram em colapso. Em 28 casos, a democracia se estagnou após a transição, mas em um nível baixo. Em 2 casos, houve retrocesso. Outros 23 países alcançaram níveis mais altos de democracia e 4 países atingiram altos níveis de democracia no início e permaneceram dessa forma. Agora a gente vai falar quem que foi Antônio Gramsci, de onde ele veio e como ele viveu. Antônio Gramsci nasceu em 1891 na ilha de Sardenha, que é uma região autônoma da Itália. Antes de completar 2 anos de idade, Gramsci foi diagnosticado com uma doença que deixou com cura e prejudicou seu crescimento. Em 1898, seu pai foi preso e, sem poder contar com o ganho do pai, a família Gramsci viveu anos de extrema pobreza, onde sua mãe teve que vender sua herança e trabalhar como costureira para arcar com a despesa da família. Aos 21 anos, Gramsci foi estudar letras em Turim, onde atuou na editora de muitos jornais de esquerda e se envolveu em muitas lutas sociais trabalhistas, pois as dificuldades materiais que tiveram foi um grande peso na sua decisão ao assumir essa postura política. Ele se tornou um dos fundadores do um dos partidos comunista italiano em 1921 e foi enviado para Moscou como representante internacional comunista, onde conheceu a sua esposa, Julia Schultz. Em 1926, ele foi preso pelo regime fascista do Benito Mussolini e ficou célebre a frase dita pelo juiz que o condenou: "Temos que impedir este cérebro de funcionar durante 20 anos". Na prisão, ele escreveu vários textos reunidos em um caderno de cárcere e carta de cárcere, que foi o que inspirou ele o comunismo, a linha democrática seguida pelos partidos comunistas europeus na segunda metade do século XX, que foi uma grande influência no Brasil nos anos 70 e 80. Gramsci cumpriu 10 anos de prisão e morreu numa clínica de Roma em 1937. Ou seja, ele morreu com 46 anos. Agora que a gente já conhece a biografia de Antônio Gramsci, a gente vai falar sobre o seu contexto histórico. Em 1914, a Itália se declarou inimiga da Alemanha e entrou na Primeira Guerra Mundial, após a Grande Guerra. E a cidade de Turim teve que passar por um processo rápido de industrialização com a fábrica de Fiat e Lancia. E nesse contexto, os sindicatos fortaleceram-se e começaram a liderar lutas sociais trabalhistas. Durante isso, Benito Mussolini criou o fascismo, que se tornou um partido político em 1921, quando recebeu o nome do Partido Nacional Fascista. E no mesmo ano nasceu o PSI, que é o Partido Socialista Italiano, criado por Gramsci e Amadeo Perdigat. A princípio, a ideologia do fascismo era confusa, pois misturava elementos defendidos tanto pela direita quanto pela esquerda. A popularização e o fortalecimento do fascismo estão diretamente relacionados com um período da história italiana conhecido como Biênio Vermelho, uma fase onde
Teve muito movimento socialista e organização de greve por todo o país entre 1919 e 1920. A atuação do fascismo nesse período, ele aconteceu por meio das camisas negras. Estes grupos, eles agiam violentamente contra os socialistas com o objetivo de intimidá-los. Tal atitude fez com que o fascismo ganhasse fama, principalmente entre proprietários de terra industrial do centro e do norte do país. Em 1922, ocorreu a marcha sobre a Roma com o objetivo de pressionar o rei italiano para que ele nomeasse Benito Mussolini ao cargo do primeiro-ministro da Itália. Sendo assim, o fascismo alcançou legalmente o poder. A marcha sobre Roma, que representou a implantação de uma ditadura totalitária na Itália. A mudança de regime, no entanto, só aconteceu em 1925, no momento que o Mussolini autoproclamou-se ditador do país e houve fim da democracia liberal, do sistema partidário, controle do sindicato e teve empresa censurada e perseguição aos opositores da polícia. Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o pensamento filosófico do Antonio Gramsci. O pensamento dele foi muito influenciado pela vida que ele teve, porque ele sempre foi muito pobre. Quando ele era criança, também depois que ele entrou na faculdade, ele sempre foi muito pobre. E por isso ele tem inclinações marxistas, porque ele acreditava nesse ideal de opressores e oprimidos que existe na sociedade. O Antonio Gramsci, ele é responsável por criar uma teoria, um conceito, que é o conceito de hegemonia cultural. O que isso significa? Quando uma classe consegue incitar na outra classe o mesmo pensamento que a classe dominadora tem. Ou seja, a classe privilegiada, ela consegue fazer com que a classe oprimida tenha a mesma visão de mundo e os mesmos interesses que a classe privilegiada, mesmo que esses interesses e essa visão de mundo não tenha nada a ver com a vivência da classe oprimida. Um exemplo disso foi o que aconteceu na República do Café com Leite, aqui no Brasil. Como que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais conseguiram ficar tanto tempo revezando no poder? Naquela época, o que eles fizeram foi incitar nas pessoas, na população no geral, a ideia de que os interesses da oligarquia eram os interesses melhores para todo mundo. Quando eles acreditaram nisso, eles votavam no indicado por São Paulo e no indicado por Minas Gerais. E isso aconteceu durante muito tempo. E foi muito bem feito. As pessoas, elas realmente acreditavam que os interesses das oligarquias eram os interesses próprios, mesmo que quando a oligarquia estivesse no poder, ela não ajudasse os mais pobres. Elas ainda continuavam votando, os mais pobres continuavam votando neles. Então a gente tem essa citação, que é uma coisa que o Gramsci falou. Os grupos subalternos são influenciados a internalizar os sistemas de valores e as visões de mundo dos grupos privilegiados, e assim consentir com sua própria marginalização. Então isso resume tudo que eu falei, que é os grupos mais altos da sociedade, eles conseguem fazer esses valores e essas visões serem geral, mesmo que essa não seja a verdade para os grupos oprimidos. E isso gera um ciclo de marginalização das próprias pessoas que são oprimidas. Fala um pouco agora sobre a Revolução Passiva. O Gramsci, ele discordava de Marx sobre uma coisa muito importante. Marx dizia
que as pessoas, elas iam criar a revolução quando elas tivessem a ideia de que elas eram oprimidas. Marx acreditava que isso ia simplesmente surgir na consciência das pessoas, que essa consciência revolucionária ia simplesmente se desenvolver das condições que as pessoas oprimidas viviam. Mas o Gramsci não acreditava nisso. Ele acreditava que para a gente conseguir essa consciência revolucionária, a gente tinha que trabalhar no intelectual das pessoas. Ou seja, a gente tinha que criar uma hegemonia dos pensamentos comunistas, dos pensamentos marxistas. Isso criar essa hegemonia dos pensamentos comunistas, inclusive nas classes burguesas. Então todo mundo ia acreditar, ia ter esse senso comum de que essa era a ideia verdadeira, que o comunismo é verdade. Então essa consciência revolucionária ia se criar a partir dessa hegemonia. Então a gente tem também outra citação do Gramsci. É preciso incutir a consciência revolucionária na massa marginalizada, oprimida pela hegemonia do pensamento burguês. Como Gramsci ele era marxista, ele acreditava na ideia de que o poder deveria ser tirado das mãos burguesas e colocado na mão do proletariado. E para isso era preciso incutir essa consciência revolucionária, porque as pessoas já são oprimidas por essa hegemonia do pensamento burguês. Então ele acredita que a gente deveria tirar a hegemonia do pensamento burguês, livrar as pessoas de todo o senso comum anterior, de todas a cultura anterior, de todos os antepassados, e criar uma nova hegemonia do pensamento comunista. E como é que a gente ia fazer isso? Então a gente tem o conceito de pedagogia gramsciana. Essa pedagogia tem duas vertentes. A vertente da educação primária, que ele dizia que o cérebro da criança é puro e incapaz de resistência crítica. Então, os professores de educação primária deveriam começar a incutir no cérebro das crianças a ideia do comunismo, os ideais de Marx. E isso seria feito de maneira sutil. Nada como aquele doutrinação que a gente vê em alguns lugares. Não. Aquela doutrinação não é assim. Aquela doutrinação é errada. O que ele acha é que deveria ser feito de maneira sutil. Devagar, a gente ia fazendo as crianças acreditarem e terem esse senso comum, incutir nas crianças o senso comum de que o comunismo ou os ideias de Marx, essas são as ideias verdadeiras. Além disso, também tem que ser feita no âmbito universitário, no âmbito jornalista, em todas as mídias. E como que essa hegemonia poderia ser feita além da educação primária? Então a gente entra com dois novos conceitos, intelectual orgânico e intelectual inorgânico. O intelectual inorgânico, ele é aquele que tem os ideais, mas ele não faz nada com eles. Ele simplesmente acredita, mas é a mesma coisa como se ele não existisse. Tanto que Gramsci fala que o intelectual inorgânico não existe, porque ele não é capaz de atuar no seu papel de intelectual. Já o intelectual orgânico é aquele que consegue sutilmente reverter o pensamento do senso comum.
Ou seja, ele consegue fazer com que a outra pessoa acredite nas mesmas visões de mundo e tenha os mesmos interesses que ele. No caso, essa visão de mundo são os pensamentos comunistas. Por exemplo, a gente vê na internet algumas imagens de doutrinação na sala de aula. Mas a doutrinação de sala de aula não é um intelectual inorgânico, porque o professor ele chega e fala assim: vocês são oprimidos, vocês precisam se revoltar. Isso não muda o pensamento de ninguém, isso não é sutil como Gramsci queria que fosse. Na verdade, o que o professor, por exemplo, poderia ter feito? Ele poderia chegar na sala de aula e passar uma lista de livros e falar que esses livros são os que todos os alunos deveriam ler. Quando todos os alunos lessem, todos os livros falariam sobre o comunismo, sobre os ideais de Marx, sobre a esquerda. E isso ia incutir em todas as pessoas da sala de aula que aquela era a visão de mundo certa, porque foi a única que lhes foi apresentada. Então, sutilmente, a professora que passou apenas esses livros, não passou livros de direita, livros capitalistas, a professora consegue incutir em todas as pessoas da sala esse ideal de que o certo seria o comunismo. É sutil como ela faz isso. Então as pessoas não percebem, não tem essa resistência crítica porque é sutil. Também tem o exemplo do jornalista, que um jornalista, por exemplo, escreve uma matéria e nessa matéria ele coloca pequenos trechos sutilmente indicando que Marx era o certo, que os ideais de Marx são certos, que o comunismo é o certo. Isso pode ser feito de muitas formas dentro do jornalismo e muitas formas às vezes sutis, às vezes não tanto. Mas muitas vezes você vai acreditar no que você está lendo no jornal ou na internet, né, nas notícias da internet. E se essa notícia fala para você que Marx é bom, você também tem essa leve mudada do seu senso comum falando que o comunismo é o certo. Vou ler essa citação para tentar resumir o pensamento inteiro. A conquista do poder cultural é prévia à do poder político. E isto se consegue mediante a ação concertada dos intelectuais chamados orgânicos, infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e universitários. Então é basicamente isso. Você vai nesses meios de comunicação, nessas universidades, nas escolas primárias, você, a partir de intelectuais orgânicos, consegue alterar o senso comum das pessoas, fazendo essa hegemonia cultural marxista, comunista. O próximo a gente vai falar sobre a sociedade civil e o Estado. Eu vou começar lendo a citação que fala: a tarefa histórica do proletariado é criar uma sociedade regulada e define a tendência do Estado a desaparecer, com o pleno desenvolvimento da capacidade da sociedade civil para regular-se a si própria. Então, ele acredita que, com a pedagogia gramsciana, na qual a gente vai nos meios de comunicação, nas escolas, nas igrejas também, criar essa hegemonia de pensamento comunista para a gente conseguir fazer a revolução passiva que acabaria sozinha com o Estado. Então a gente ensina as pessoas, através da pedagogia gramsciana, cria a hegemonia do pensamento. A revolução é passiva, porque não ocorre lutas, apenas a sociedade entra em um consenso, porque o senso comum seria esse, e o Estado se diluiria sozinho, sem revoluções, as revoluções, né, no caso que Marx falou.
Agora eu vou falar um pouco sobre os temas da atualidade. Então, Gramsci ele criou essa ideia, esse conceito de hegemonia, e hoje em dia a gente vê principalmente a hegemonia americana. Na verdade, desde da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles têm muito poder sobre o mundo inteiro. Eles são o país mais desenvolvido, o país com a política mais desenvolvida, o país com maiores influências no mundo inteiro. E cada vez mais isso vai aumentando. A partir da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, também na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles sempre têm estado colocando para nós os ideais deles e os interesses deles. Agora um exemplo mais bobinho, que não tem tanto a ver com política, mas que também tem a ver com essa hegemonia cultural, é o exemplo do Papai Noel. Por quê? O Papai Noel, como a gente conhece, ele veste aquelas roupas vermelhas de frio, muito frio. A neve é um símbolo muito grande do Natal. E o Papai Noel chega em renas e entra pela chaminé. E é muito frio, tem os ursos polares e ele vive no Polo Norte, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa cultura brasileira? Aqui no Brasil, o Natal é no verão. Então por que o Papai Noel ele não usa sunga e uma prancha? E como é que ele entra pela chaminé? Senão a gente nunca viu uma chaminé aqui no Brasil, porque a gente não precisa de lareira. E rena, a gente nunca viu rena aqui, porque não existe essas coisas aqui, porque essas coisas elas são mais pro hemisfério norte. E a comida também, a gente fala, né, do peru, mas a gente não come peru, né, porque nem tem peru aqui no Brasil. Se alguém come peru é muito caro, a gente não come, a gente come o Chester, né, que é uma imitação mais barata de frango, mas não tem nada a ver com a nossa cultura, porque o peru, ele vive lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, a gente continua sempre com essa ideia de Natal, por causa da hegemonia cultural americana, que lá todas essas coisas fazem sentido. Mas aqui nada faz sentido, a gente continua adotando isso. E em muitos lugares do mundo também. Outra coisa é a língua. O inglês, ele é mundialmente conhecido e ele é a língua oficial do mundo. Quase todas as pessoas falam inglês para se comunicar entre si. E hoje em dia ninguém nem contrata alguém se você não sabe falar inglês. Porque é uma coisa muito importante. Porque tudo é feito em inglês no mundo. E por quê? Por causa da hegemonia americana dos Estados Unidos. E isso é o que Grant fala, em suma. Vamos ler a citação agora. A hegemonia passou para o âmbito global e nós temos a hegemonia dos Estados Unidos, um país que conquistou essa posição depois da Primeira Guerra Mundial por dominar 5 potências: a tecnologia, a política, a militar, a cultural e a financeira. Ou seja, os Estados Unidos ele faz o que ele quer e a gente aceita, porque a gente acredita que as visões de mundo deles são as certas, já que eles têm tudo, eles têm a melhor tecnologia, a política deles governa, né, tem influência na política do mundo inteiro, eles têm as melhores armas, a cultura deles influencia a cultura do mundo inteiro, mesmo que não faça sentido para as outras culturas aceitar a cultura deles, a gente ainda aceita. E o financeiro, porque os Estados Unidos é muito rico, e então ele pode influenciar também na economia do mundo inteiro. Agora nós chegamos na síntese da apresentação, que é a comparação entre Tocqueville e Gramsci. Tocqueville e Gramsci nasceram em contextos históricos e familiares diferentes. Tanto Tocqueville quanto Gramsci nasceram em momentos conturbados,
de colapso político, pois enquanto na França Tocqueville via os resquícios da Revolução Industrial, na Itália Gramsci via a instauração de um poder autoritário que ia contra todos os seus ideais políticos sociais. A vida que cada um teve influenciou muito seus posicionamentos filosóficos, pois Tocqueville apenas conseguiu se envolver com as questões democráticas porque viajou para os Estados Unidos e conheceu de perto esse sistema que estava nascendo. Mas, por outro lado, Gramsci, que veio de uma família muito pobre, teve empatia desde muito cedo pelas lutas dos trabalhadores e contribuiu para a formação do Partido Socialista da Itália. Mas é possível conectar as teorias desses dois filósofos, porque são teorias complementares. Uma permite que a outra exista e funcione. Nós temos as 4 ideias fundamentais de cada filósofo. De um lado tem o Tocqueville com a democracia, a liberdade, o individualismo, a igualdade perante a lei. E do outro lado tem o Gramsci com a hegemonia cultural, a pedagogia gramsciana, a revolução passiva e a igualdade de saberes. Primeiro, existe uma relação entre a democracia e a revolução passiva. Porque o Tocqueville disse que o maior problema que ele via na democracia era a desunião da população e a união de um grupo específico para dominar o poder, sendo que o poder tem que ser de todos. Logo, esse equilíbrio entre poder e povo tem que ser conquistado com uma revolução passiva, como Lula fez se elegendo à presidência. Isso é um tipo de revolução passiva, porque não agride o sistema democrático. Depois temos a liberdade e a pedagogia. O Gramsci acreditava que os intelectuais deveriam passar esse conhecimento para outras pessoas, porque a ignorância é uma arma que afasta as pessoas da participação política. Então, nesse sentido, o Gramsci e o Tocqueville se encaixam muito bem, porque o Tocqueville falou que a democracia não vai existir se a população não tiver a liberdade de participação política. E o Gramsci disse que ninguém consegue lutar por uma participação política se não entende o que está acontecendo. E dá para ver isso na época das oligarquias. O governo usava como argumento o seguinte: se você não sabe ler e escrever, como que você pode opinar na política? Em terceiro, nós temos o individualismo e a hegemonia. O Tocqueville disse que o individualismo é um dos efeitos da democracia, porque já que os seus direitos estão garantidos e você tem representantes que lutam pelo povo, gradativamente você vai deixando de se importar com a política. Mas o Gramsci disse que é preciso criar um motivo para unir as pessoas. É necessário que uma ideia se dissemine entre o proletariado, porque as pessoas vão se sentir motivadas a estarem unidas. Quando você cria um pensamento hegemônico, você permite que seja mais fácil combater problemas democráticos, porque as pessoas não vão ficar discutindo qual lado está certo, mas sim em como melhorar aquilo. E a gente está vendo isso agora. O Brasil dividido entre direita e esquerda, preocupado em decidir quem está certo, e não percebe o que estão fazendo com a nossa democracia. E por fim, nós temos a igualdade perante a lei e a igualdade de saberes. Porque não adianta ter igualdade entre os cidadãos se eles não entendem os seus direitos, a Constituição. Mas também não adianta ter uma população de intelectuais que não tem liberdade para participar. Nós escolhemos 4 questões de vestibular bem simples e que sintetiza tudo o que a gente já disse até agora. Questão 1. A despeito da relação entre igualdade e liberdade, na análise da democracia por Tocqueville, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O processo democrático se caracteriza por um constante aumento da igualdade de condições em uma dada sociedade. Isso é verdadeiro. O desenvolvimento da democracia pode levar ao aparecimento de uma cultura de massas que destruiria as possibilidades de manifestação de minorias. Isso é verdadeiro. O desenvolvimento da democracia pode levar ao aparecimento de um Estado autoritário, o que é verdade também. Liberdade e igualdade são essencialmente incompatíveis no contexto democrático traçado por Tocqueville. Isso é falso, porque na verdade eles são compatíveis. A sequência correta é 3 verdadeiras e 1 falsa, que corresponde à letra A. Questão 2. Segundo o sociólogo francês Alexis Tocqueville, de 1805 a 1859,
O ideal francês contém um dilema. Esse dilema está na relação entre a. Liberdade e igualdade, uma só, é possível quando vem acompanhada com a outra. Letra B. Liberdade e igualdade, elas se opõem de modo que uma se desenvolva enquanto a outra diminui. Letra C. Liberdade e fraternidade. A primeira é condição sine qua non da segunda. Sine qua non quer dizer essencial. Letra D. A liberdade e fraternidade. A França carece de ambas. Letra E. Igualdade e fraternidade. A fraternidade jamais será igual, pois uma relação entre irmãos é uma relação hierárquica. A resposta certa é a letra A. Está certo porque a democracia de Tocqueville gira em torno da dependência que existe entre a liberdade e a igualdade. Questão 3. Na discussão da relação Estado-sociedade civil, Gramsci trouxe uma importante contribuição a introduzir o conceito de Estado ampliado. Sobre a concepção de Estado, em Gramsci, é correto afirmar que a. Por Estado deve-se entender, além do aparelho governamental, também o aparelho privado, de hegemonia ou sociedade civil. B. Por sociedade civil, deve-se entender o poder legislativo, que representa os interesses da população junto ao aparelho governamental. C. O Estado é concebido como um instrumento a serviço da economia e do equilíbrio econômico. D. O Estado é, por definição, um aparelho privado de hegemonia e busca atender aos interesses do grande capital. E. A sociedade civil representa os socialistas burgueses e busca representar os interesses da sociedade em geral. A resposta certa é a letra A. A letra A está certa porque resume o que é o Estado para o filósofo Gramsci. Questão 4. Antônio Gramsci foi um dos pensadores contemporâneos que trouxe mais relevantes contribuições ao pensamento marxista. Entre as ideias desse autor, não se inclui a seguinte formulação. A. A política deve ser entendida como uma atividade autônoma em relação à infraestrutura econômica. B. A sociedade civil não se situa na esfera da infraestrutura, mas da superestrutura ao lado da sociedade política ou Estado. C. A destruição do Estado burguês é essencial para qualquer transformação revolucionária, e essa destruição só tem como acontecer via confronto armado, já que o Estado é o braço armado da burguesia. D. O êxito da Revolução Socialista depende da sua capacidade para conquistar os fatores que compõem a chamada superestrutura, especialmente o conjunto de valores e normas da sociedade. E. O conceito crucial é o de hegemonia, compreendido como dominação consentida, ou seja, o predomínio da classe dominante sobre a classe subalterna na sociedade civil. A resposta certa é a letra C. Essa é a opção certa porque fala sobre algo que vai contra a revolução passiva sugerida por Gramsci. E por fim, nós temos algumas sugestões de livros e filmes que falam sobre esses dois filósofos e suas teorias. Primeiro, temos o dicionário de Gramsci, porque Gramsci criou um código de linguagem próprio para poder continuar escrevendo na prisão, mas de um jeito oculto, de uma forma que não desse a entender que ele realmente estava continuando as suas obras. Depois nós temos o livro O Profeta da Democracia, que é um livro sobre Tocqueville, justamente mostrando como as suas teorias fazem sentido e estão corretas. E nós temos dois filmes, a biografia de Gramsci, que se chama Dias de Cárcere, e o documentário brasileiro Democracia em Vertigem, que fala sobre a rachadura política do Brasil, do momento de ascensão da luta dos trabalhadores até a eleição de um presidente que defende a política do autoritarismo. Obrigada por assistir até aqui e espero que tenham gostado.